Olá. Bom, a professora Daniele pediu para eu falar um pouquinho sobre o rio Paquequer. Então, vamos lá. A história do rio Paquequer está contada no livro SOS Paquequer. Mas, quando a gente fala de rio Paquequer, a gente deve observar a sua questão geográfica e a questão histórica, né? A questão geográfica é a localização da sua nascente, é Foz, e a que bacia ele pertence, né? O rio Paquequer nasce na cota mais ou menos cota 1.400, 1.500 do Parque Nacional, ali quase chegando ao final da trilha do Sino, e ele vai ser um riozinho pequeno dentro do Parque Nacional, onde ele ainda se junta com o rio Beija-Flor, o primeiro afluente dentro do próprio Parque Nacional. Depois ele vai ultrapassar a fronteira do Parque Nacional e pegar o rio Macuco, o Rio de Araras, o Rio do Corta-Vento, o Rio das Gouveias, do bairro São Pedro, o Rio da Barra do Imbuí, o Rio Caleme, e ele vai se juntando em vários outros rios, que é a bacia do Paquequer, até chegar à Providência, onde ele se junta ao Rio Preto. O Paquequer é o rio nosso que banha a cidade, o primeiro distrito, e o Preto, o rio que banha o terceiro distrito, que é a região de Bom Sucesso, Vieira, Albuquerque, né? Esse canto à direita de quem está na cidade. Bom, depois que ele se junta com o Preto, ele vai seguir e cair no rio Piabanha. Do Piabanha, então, Paquequer, Preto e Piabanha vão se juntar ao Paraibuna e ao Paraíba do Sul, em 3 rios, de onde eles seguem juntos em direção ao mar e vão desembocar lá em São João da Barra, né, no norte fluminense. Bom, a questão geográfica é essa. Mas o rio também tem uma importância histórica muito grande para o município, por ser o rio que é cenário do romance O Guarani, de Zé de Alencar. Né? O Zé de Alencar, em 1857, quando escreveu o seu romance O Guarani, ele faz referência ao cenário do rio Paquequer. E o romance começa justamente assim: de um descabeço da Serra dos Órgãos nasce um fio d'água, então, ou seja, é o rio Paquequer que está nascendo no Parque Nacional, vai correr pela várzea de Teresópolis, vai descer várias cascatas, se juntar aos outros rios, né? Então, nesse ambiente do rio Paquequer, ele constrói um romance que é o primeiro romance genuinamente brasileiro. Até aquela época, 1857, quando ele escreveu esse livro, era comum os escritores brasileiros escreverem sobre os interesses, sobre os temas estrangeiros, da Europa, da França, da Inglaterra, né? Era comum os escritores se encantarem com essas coisas. E a partir do Zé de Alencar, que escreveu vários outros romances indianistas, né? Os outros escritores brasileiros vão olhar também para o Brasil e começar a escrever sobre temas brasileiros. Daí outros autores, como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, começaram a escrever sobre Minas Gerais, sobre o Nordeste, o romance do Sul também. Então você tem vários escritores que foram nessa onda, né? Mas a partir desse primeiro livro, que é o Guarani. Então o Guarani tem uma importância grande para a história do Brasil e o Paquequer é cenário desse romance. Né? Então nós temos aí a questão geográfica do Rio, que nasce na Serra dos Órgãos, que nasce no Parque Nacional e vai até Providência, onde se junta ao Preto, depois ao Piabanha e depois ao Paraíba do Sul. E nós temos a questão histórica do Rio, que é tema de um livro importante da literatura brasileira, escrito pelo José de Alencar. Ok? Até!